Arcabouço levará a uma alta brutal da carga tributária. Da entrevista com o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, publicada no jornal O Estado de São Paulo, do dia 2 de abril de 2023, na página B4. Para Pastore, medidas não permitem queda na relação entre dívida e PIB, sem aumento de tributos. O ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, avalia que o governo vai precisar aumentar a carga tributária para que o arcabouço fiscal apresentado pela equipe econômica dê conta de reduzir a relação entre dívida e produto interno bruto do país. Se o governo aprovar esse arcabouço, ele obtém uma licença para aumentar os gastos. Se ele não aumentar a carga tributária, o superávit primário não vai ser gerado, disse Pastore. Ao anunciar a regra fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que iria propor novas medidas para acabar com jabutis tributários e ampliar a arrecadação em 150 bilhões de reais. O novo arcabouço depende do aumento das receitas do governo para ter sucesso. Nós vamos ter de aumentar a carga tributária e a pergunta que fica para talvez o ministro responder é quem ele vai escolher para subir a carga. Essa equação só fecha com aumento brutal da carga tributária, disse Pastore. A seguir, os principais trechos da entrevista concedida ao Estadão por Luiz Guilherme Gerbelli. Primeira pergunta: qual é a avaliação do senhor em relação ao arcabouço fiscal apresentado pela equipe econômica? Resposta do Pastore: o propósito do arcabouço é chegar a um superávit primário que permita reduzir a relação dívida-produto interno bruto. A única forma, com esse arcabouço, de alcançar resultados primários que reduzam essa relação é ter um enorme aumento de carga tributária. Estou pegando uma simulação feita pelo Marcos Lisboa e pelo Marcos Mendes, publicada no Brasil Journal, que aponta um aumento da ordem de 5,2 pontos de porcentagem do produto interno bruto. Isso não é factível. Esse arcabouço tem uma aritmética impecável, na qual o ministro Haddad conseguiu provar que se a despesa crescer menos do que a receita, ele gera superávites primários, mas tem uma economia falha que não garante o resultado. Segunda pergunta: essa queda na relação dívida-PIB não será alcançada? Resposta do Pastore: o objetivo do governo é aumentar gasto. Eu acho que esse objetivo ele atinge. Agora, não atinge o objetivo de reduzir a relação dívida-PIB. Terceira pergunta: na leitura do senhor, esse arcabouço, então, não permite uma queda dos juros? Resposta do Pastore: em primeiro lugar, o simples fato de existir o arcabouço não leva à redução da taxa de juros. Ainda que o arcabouço fosse bom, o Banco Central não poderia fazer nenhum gesto. Ele teria de esperar que a inflação caísse para conseguir reduzir os juros. Não espero por parte do Banco Central nenhum sinal nessa direção. Eu só não entendo como é que o mercado financeiro teve uma reação positiva em relação a esse arcabouço. Isso eu não entendo. É uma coisa que nós vamos ver nas próximas semanas. Quarta pergunta: vai haver uma decepção do mercado mais para frente? Resposta do Pastore: eu não sou psicólogo, não consigo interpretar como as pessoas têm a percepção dos eventos econômicos. Agora, eu digo o seguinte: para quem olha para a aritmética, pode ter uma reação positiva, mas para quem olha para a economia, a reação tende a ser extremamente negativa. Por quê? O ministro Haddad foi enfático em dizer que, se estão pensando em aumento de carga tributária, subindo as alíquotas dos impostos que já existem, não haverá aumento. Em segundo lugar, disse que iria buscar os jabutis. Um desses jabutis
são os chamados fundos exclusivos. Não tenho nenhum problema com taxar fundos exclusivos. Na verdade, produz arrecadação sem reduzir a demanda dentro do Brasil. Os 150 bilhões de reais que o governo quer aumentar da arrecadação, talvez ele consiga com isso, com tributação das apostas eletrônicas, etc. Agora, precisaria de uma arrecadação de 5% ao ano, a mais nos anos seguintes. Aí teria de ir para as renúncias tributárias. Nós vamos ter de aumentar a carga tributária e a pergunta que fica para talvez o ministro responder é quem ele vai escolher para subir a carga. Quinta pergunta. Há um custo político grande de se mexer em renúncia tributária. Resposta do Pastore. É complicado, mas tem de ser feito. Se ele quer levar esse arcabouço, vai ter de aumentar a carga. Vai ter de dizer onde ele vai querer aumentar a carga. Eu estou dizendo que é melhor, em vez de subir um imposto que é regressivo na sua incidência, como é o imposto sobre o consumo, é melhor ir na renúncia tributária. Sexta pergunta. E o espaço é pequeno para aumentar a carga? Resposta do Pastore. Se o governo aprovar esse arcabouço, ele obtém uma licença para aumentar gastos. Se ele não aumentar a carga tributária, o superávit primário não vai ser gerado. Se o superávit primário não for gerado, vamos para dois cenários. Ou sobe a inflação, que aumenta a receita e faz cair a despesa em termos reais, ou vira uma desaceleração adicional do crescimento econômico, porque o Banco Central, mantendo a sua independência, continua com uma política restritiva. Sétima pergunta. Qual cenário o senhor acha mais provável? Resposta do Pastore. Qualquer cenário é possível. Se o governo conseguir aparelhar o Banco Central e gerar uma maioria de diretoria para executar a política monetária que eles querem que o Banco Central execute, a inflação vai fácil para cima. Oitava pergunta. E qual é a projeção do senhor para a taxa de juros? Resposta do Pastore. Eu não vejo queda neste ano. Eu vou ver a queda lá na frente, em 2024. Nona pergunta. E como fica a economia sem perspectiva de queda? Resposta do Pastore. O PIB da agricultura vai crescer uma enormidade. A nossa agricultura é eficiente, somos um exportador de produtos agrícolas, os preços internacionais estão muito bons e São Pedro nos ajudou. O clima foi perfeito. No Focus, na pesquisa semanal do Banco Central, com projeções de analistas do mercado, tem a previsão de crescimento abaixo de 1%. Isso quer dizer o seguinte: serviços e comércio varejista sofrem muito mais do que a agricultura. É possível que a gente chegue na segunda metade do ano com taxas ligeiramente negativas de variação do PIB. Décima pergunta. Qual será a força do governo numa conjuntura de economia fraca em que medidas difíceis precisam ser aprovadas no Congresso? Resposta do Pastore. Existe um conflito no campo da política econômica entre a política fiscal e a política monetária. Esse conflito vai para um campo político, o governo contra o Banco Central. Qual é a repercussão que isso tem no plano político? É uma questão de a gente ver, mas eu acho que essa briga política vai prosseguir, escalar e crescer. 11ª pergunta. A alta de juros não piora a situação do crédito? Não tem crise de crédito no país. Isso é conversa. Não tem crise de crédito no mundo. Não há crise bancária no mundo. Os Estados Unidos viveram uma corrida bancária. Corrida bancária se resolve garantindo depósitos e inflação se combate com taxa de juros. Isso está sendo feito nos Estados Unidos e na Europa. E no caso brasileiro, não teve nem corrida bancária. Houve um lamentável episódio de uma fraude gigantesca feita pela Americanas.
Isso, no fundo, provocou um aumento de spread bancários na dúvida se esse cenário existe em outras empresas, que eu acho que não existe. Não vejo um aperto de crédito maior do que aquele que decorre de uma política monetária restritiva como essa que nós estamos assistindo. Última pergunta. Diante desse contexto internacional, qual deve ser o próximo passo do Fed? O Fed anunciou que deve ter mais uma subida de 0,25. A economia americana está aquecida. Ou ele para com esse 0,25 ou promove mais uma alta de 0,25. Agora, nós vamos assistir a economia americana ao longo do tempo, desacelerando o crescimento.